Hoje eu vou te mostrar 5 gênios da matemática. Eu sou Jean Patrick e através dessa história eu vou te apresentar a vida e a obra de cada um deles com uma grande surpresa. O 5º gênio escolhido pelo canal vai ser surpreendente. Então tá afim de matemática? Chega aqui. E o primeiro gênio da matemática escolhido aqui pelo canal trata-se de Gauss. Exatamente o conhecido Carl Friedrich Gauss, que ficou eternamente famoso como o príncipe da matemática. Gauss nasceu em 1777 e viveu até 1855. E enquanto criança mostrou grande talento para a matemática. Sua produção intelectual foi precoce. E aí eu quero trazer para vocês uma fórmula que foi deduzida por Gauss, que é conhecida hoje como a famosa progressão aritmética. E eu vou te contar a história de como foi que ele deduziu essa fórmula quando ele tinha apenas 9 anos de idade. Exatamente isso. Um aluno de 9 anos de idade hoje estaria no 4º ano do seu ensino fundamental. Gauss estudava, era um aluno muito inquieto dentro de sala, e aí sentava lá no fundo da sala o professor, e um determinado dia solicitou ao Gauss que escrevesse de 1 até 100 no seu caderno. Na sequência, 1, 2, 3, até 100. E em seguida que ele somasse todos esses números e desse o valor final. Até o final, até o mais 100. E depois desse o valor. E aí reza a lenda que em muito pouco tempo, Gauss levantou a mão dizendo que já tinha acabado de fazer essa conta. O professor ficou surpreso e achou que ele tinha apenas escrito de 1 até 100. Mas não, ele já tinha escrito de 1 até 100 e tinha já feito todo o processo. Nós vamos mostrar aqui como foi que Gauss descobriu a fórmula da progressão aritmética com apenas 9 anos de idade. Foi mais ou menos assim. Ele pegou e escreveu 1, 2, 3, 4. Vamos supor que ele tenha escrito todos aqui. Vou colocar esses pontinhos. E 97, 98, 99, 100. Estão escritos aqui os números de 1 até 100. Que foi que ele deduziu? Se o professor queria que ele somasse todos os valores, ele pegou o primeiro, somou com o último. Ora, 1 mais 100 dá 101. Deu para entender? Aí em seguida ele observou que o segundo com o penúltimo também dá 101, ou seja, 2 mais 99 vai dar 101. Isso garantiu para ele o seguinte, que ele pegando o primeiro com o último, sempre vai dar a soma 101. E como são 100 números que o professor pediu para que ele escrevesse e somasse, e ele está pegando o primeiro e o último, ou seja, 2 a 2, ele pegou 101, que era a soma, vezes 50, porque são 50 pares de número que ele está pegando. A partir daí, ficou conhecida como a soma dos termos de uma progressão aritmética. Esse foi Carl Friedrich Gauss. Esse teorema também que hoje nós usamos, muito famoso, que é o Teorema de Tales, foi atribuído a este cidadão, Tales de Mileto, que leva esse sobrenome de uma cidade, Mileto, mas não necessariamente a cidade italiana. Nasceu na antiga colônia grega, Mileto, região da Jônia, atual Turquia, por volta de 623 ou 624 a.C. Foi um homem de muitas habilidades e erudição, sendo assim uma figura respeitada pelo seu povo grego. Buscou respostas racionais para os fenômenos da natureza e as razões da existência. Por isso, é considerado um dos primeiros filósofos a romper com o ponto de vista religioso. E Tales leva uma fama enorme, porque foi ele quem descobriu a altura da maior das torres de Kelps. Kelps é um conjunto de 3 torres, a maior delas, Tales foi desafiado a conseguir medir a altura dela. Uma das pirâmides dessa, todas elas de pedras, Tales foi desafiado e naquela época não se tinha nenhum instrumento. Então, como ele era um estudioso também, inclusive do Sol,
fenômenos da natureza. Ele sabia, por exemplo, que os raios solares sempre são paralelos. E aí, ele, num determinado momento do dia, exatamente ao meio-dia, conta a lenda, que ele pegou um bastão e colocou na mesma direção que estava a pirâmide. Daí, a sombra que a pirâmide projetava no chão, ela era diretamente proporcional à sombra que o bastão também projetava no chão. A altura da pirâmide ele não tinha, mas ele tinha a projeção da sombra e tinha a altura do bastão. Como ele tinha já exatamente a projeção da sombra da pirâmide, porque ela era projetada no chão, ele conseguia medir, e aí ele fez a relação diretamente proporcional. A altura da pirâmide vai estar para a altura do bastão, assim como a sombra da pirâmide vai estar para a sombra do bastão. Ficou muito famoso porque conseguiu exatamente descobrir a altura da pirâmide. E agora vamos falar exatamente de Pitágoras. Esse cara que até hoje a gente recebe e estuda muitas questões sobre o seu famoso teorema. Vamos agora falar exatamente disso. Pitágoras nasceu na ilha de Samos, no Mar Egeu, na Grécia, por volta de 582 a.C. Filho de um rico comerciante, sua vida e suas ideias é uma mistura de lenda e história real. A lenda começa antes mesmo de Pitágoras nascer. Por volta de 580 a.C., a sacerdotisa do deus Apolo disse à sua mãe: "Tereis um filho de grande beleza e extraordinária inteligência. Será um dos homens mais sábios de todos os tempos." Lenda ou não, a inteligência do jovem Pitágoras impressionava os mestres das melhores escolas de Samos, que não conseguiam responder às perguntas do jovem. Com 16 anos de idade, Pitágoras foi enviado para Mileto para estudar com Tales, o maior sábio da época. Logo, Tales reconheceu que nada mais tinha a ensinar ao jovem, e passou ele, o mestre, a estudar as descobertas geométricas e matemáticas do aluno. A grande ideia de Pitágoras é a sua famosa escola pitagórica, que era um grupo de estudos que depois virou o que a gente conhece hoje de fato como escola pitagórica, e dentro dessa escola pitagórica foi que surgiu o Teorema de Pitágoras, que é aquele mesmo: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Falando em Teorema de Pitágoras, aqui em cima nós temos no nosso canal uma série somente sobre questões de Teorema de Pitágoras. Dá uma olhadinha lá. Vamos agora falar de René Descartes. Esse que foi exatamente aquele que hoje deu origem ao que a gente chama de plano cartesiano. É isso mesmo, tá? Então vamos falar agora. Ele que foi um filósofo, matemático e francês, e ele nasceu em 1596 e morreu em 1650, criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Ele é o autor da obra Discurso sobre o Método, um tratado filosófico e matemático publicado na França em 1637. Uma das mais famosas frases do seu discurso é: "Penso, logo existo." É isso mesmo. Quem disse essa frase, que hoje é muito usada, foi René Descartes, esse matemático francês que também era um filósofo. Mas ele também não disse só essa frase famosa. Dentre outras, tem uma que a gente aqui do canal gosta muito, que diz assim: "Não é suficiente ter uma boa mente. O principal é usá-la bem." Então, René Descartes, que deu origem ao plano cartesiano, ele que deu nome às coordenadas do nosso plano cartesiano, as coordenadas x e y. Vamos agora para o nosso escolhido quinto gênio da matemática. Chegou aquele que o canal escolheu como quinto gênio da matemática, e para nós é um orgulho enorme nomear Júlio César de Melo e Souza como quinto gênio da matemática. Detalhe, é brasileiro, esse nome te chama atenção. Professor, quem é Júlio César de Melo e Souza? Você já ouviu falar em um livro chamado O Homem que Calculava, de Malba Tahan? Pois é, exatamente.
Júlio César de Mello e Souza, um professor de matemática brasileiro, criou o pseudônimo Malbatarran, é o próprio. Então, nós do canal elegemos. E falando exatamente sobre ele, Júlio César de Mello e Souza nasceu no Rio de Janeiro, no dia 6 de maio de 1895. Teve 8 irmãos, cursou o ensino fundamental e médio nos colégios Militar e Pedro II, no Rio de Janeiro. Formou-se professor pela Escola Normal e depois engenheiro pela Escola Nacional de Engenharia. Lecionou em diversos estabelecimentos de ensino, como o Colégio Mello e Souza, o Colégio Pedro II, a Escola Normal e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Criou a mistificação literária que chamou Malbatarran, através da qual publicou inúmeras obras, entre as quais o célebre O Homem que Calculava. Durante muitos anos, ninguém imaginava que o professor Mello e Souza era Malbatarran, o famoso autor árabe que se fazia presente em livros, jornais e revistas em todo o país. Júlio César faleceu em Recife no dia 18 de junho de 1974, aos 79 anos. Em 2013, o governo do Brasil instituiu em sua homenagem o Dia Nacional da Matemática. É isso mesmo, o Dia Nacional da Matemática é dia 6 de maio, que faz exatamente alusão ao nascimento de Júlio César de Mello e Souza. Tem muitas curiosidades sobre esse fantástico professor de matemática. Inclusive, ele colecionava sapos. Eu tive a oportunidade de ver uma exposição sobre a vida e obra de Júlio César em São Paulo, na Universidade de Campinas. E lá, dentre todas as coisas deles que tinham lá, tinha uma coleção de sapos que ele tinha um carinho enorme e um apreço. Trouxemos agora para vocês a história de 5 gênios da matemática. Vocês estão percebendo que o canal está exatamente cada vez mais aprimorando, então ajude para que ele possa chegar a mais pessoas, para que a gente possa crescer juntos. Se ainda não é inscrito, te inscreve, compartilha com os amigos. Você que vai fazer prova do Enem e de concursos, te inscreve no canal, porque semanalmente nós estamos jogando conteúdo. E hoje esse conteúdo foi um conteúdo diferenciado. Nós trouxemos os 5 gênios da matemática. Na sua opinião, nós queremos saber a sua opinião. Na sua opinião, qual dessas histórias você achou mais interessante? Responde aí nos comentários que nós estaremos dando um feedback para vocês. Então, tá afim de matemática? Chega junto!